A procrastinação é um dos grandes problemas que nos impedem de realizar os nossos objetivos hoje em dia. E se você abriu esse vídeo, você provavelmente tem alguma dificuldade em parar de procrastinar para realizar tarefas que você sabe que a longo prazo, ou seja, a curto prazo também, trazem benefícios para você, mas você não consegue realizá-las. Por isso eu vim trazer aqui para vocês 7 dicas que me ajudaram a diminuir a minha procrastinação e realizar as tarefas que eu tinha que realizar. Aproveita para me seguir lá no Instagram, @opatrickcaio, e se inscrever aqui no canal. Todo domingo à noite tem vídeo aqui. A primeira dica é que você tem que ter uma agenda. Quando nós começamos a mudar a nossa rotina, transformar os nossos hábitos em hábitos saudáveis, a gente tem um pequeno problema em começar a realizar essas tarefas. Porque o nosso cérebro, ele resiste a mudanças. Então, se você era uma pessoa sedentária, uma pessoa que não tinha o hábito de estudar, de ler, e você começa a querer implementar esses hábitos, como fazer exercício físico, corrida, musculação, leitura no seu dia a dia, você começa a ficar meio perdido. E você não ter uma agenda te deixa mais propenso a você ficar mais perdido ainda. Eu comecei a diminuir a minha procrastinação demais quando eu comecei a ter uma agenda. Por quê? Porque você acaba por definir algumas coisas que você quer acrescentar no seu dia a dia. Eu quero começar a fazer exercício, eu quero começar a ler. Só que quando você não tem um planejamento desses hábitos na sua rotina, você acaba ficando naquela maneira, tem que estudar hoje. Não, de noite eu estudo. Eu tenho que ir para academia. À tarde eu vou. E aí você vai só postergando isso e você começa a procrastinar isso macro, a longo prazo pra caramba. Porque você, hoje eu vou. Chegou tarde, tá chovendo, né? Começou a chover. Não vou não, amanhã eu vou. E aí você não ter uma agenda te deixa mais propício a você ficar só arranjando essas desculpas, postergando. Então tem uma agenda, ainda que não seja aquela agenda específica, sabe? De horário, isso, vou fazer isso. Não, você tem que ter pelo menos uma roteirização de sequências. Então, beleza, tô na escola. O que eu vou na escola ou no trabalho? O que eu vou fazer depois que eu sair da escola ou do trabalho? Eu vou pra academia. E aí você coloca na sua rotina. Então, assim que eu sair da escola, assim que eu sair do trabalho, eu vou pra casa trocar de roupa, eu já levo junto comigo e vou direto pra academia. Depois que eu terminar pra academia, vou pra casa, preparo a janta. Depois da janta, o que eu faço? Depois da janta eu vou estudar. Assim que eu terminar a janta, eu vou pra sala, pego meu livro e estudo. Por quê? Porque senão você fica tipo, terminei de jantar, vou ali no sofá, depois eu vejo o que eu faço. E aí você não vai ler, você possivelmente não vai ler, porque você ficou largado e aí acaba complicando você. Então, a primeira dica que eu tenho pra você é: tenha uma agenda. A segunda dica que eu tenho pra você é uma frase do Mark Twain, que é: se você tiver que comer um sapo, que você coma ele na primeira hora do dia. Por quê? Essa analogia do sapo que ele traz é uma analogia às tarefas que nós temos no dia. Inclusive tem até um livro que fala sobre isso, que é o Eat That Frog, que quando você tem uma tarefa e você coloca ela para realizar na primeira hora do dia, no primeiro momento do seu dia, pela manhã, você diminui a sua procrastinação e você, consequentemente, acaba impactando outras tarefas no seu dia a dia para melhor. Porque quando você tem uma tarefa, principalmente essa analogia do sapo, são tarefas mais complicadas, são tarefas mais essenciais do seu dia. Quando você não faz elas na primeira hora da manhã, você fica ao longo do seu dia remoendo aquilo na sua cabeça. Então você vai para a hora do almoço, você fica, poxa, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. E aí vai para tarde, você tá fazendo as suas tarefas do dia a dia, só que você fica pensando, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. E acaba que você não consegue ter a mesma performance em outras tarefas que você teria se você já tivesse realizado aquilo. Por isso a analogia do sapo é você definir qual é o seu sapo do dia e comer ele na primeira hora da manhã, lá ele. Você tem que realizar essa tarefa mais complicada na primeira hora do seu dia. Porque aí você fica, entre aspas, você fica livre o resto do dia. Porque você não precisa ficar aquilo ali remoendo na sua cabeça. Tenho que realizar aquela tarefa, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Então a segunda dica é, se tiver que comer um sapo, coma na primeira hora do dia. A terceira dica que eu tenho pra vocês é a regra do 3-2-1. Ela é incrível. Quando você
você percebe ela pela primeira vez, você imagina que regra estúpida. Ela é estúpida, de tão simples que ela é. Porque no que consiste, né, a regra 3-2-1? É você ter uma tarefa para fazer e quando você tem ela ali na sua mente, você lembrou. Estou aqui sentado aqui, tenho que pegar meu livro e fazer minhas 10 páginas de leitura no dia. Você tem 3 segundos, você conta 3, 2, 1 na sua mente e assim que tiver um, você vai, pega o livro e lê. E por que você vai imaginar, meu, cara, isso não faz a mínima diferença. Mas quando você aplica isso, você percebe que sim, tem diferença. No começo eu tive um pouco de preconceito com essa regra, porque ela parece estranha. Mas ela ajuda. Ela é... Eu não sei se todo mundo costuma fazer isso, mas eu vou usar uma analogia muito parecida que é engraçada. Quando você está na rua, você vê um ônibus parado no ponto, e de repente sua mente imagina, eu tenho que chegar naquele poste ali antes daquele ônibus. Se eu não chegar, eu morro. Você sabe que você não vai morrer, só que na sua mente você cria uma batalha psicológica com aquele ônibus que você tem que chegar naquele poste antes dele. Essa é a analogia do 3-2-1. Você coloca na sua cabeça, até o 1 eu tenho que começar a realizar aquela tarefa. Inconscientemente seu cérebro vai tender a realizar aquela tarefa. É claro, pode não dar certo, pode não acontecer, mas tente usar, teste no seu dia a dia, teste com tarefas diferentes que você acaba procrastinando e veja se funciona. Aplique algumas tarefas mais fáceis, mais difíceis. Depende, tudo depende. Todas as dicas que eu vou passar para você aqui, você tem que testar elas de maneiras diferentes. Então, a segunda regra não funcionou, tenta com isso. Terceira não funcionou, tenta dessa maneira, percebe? Cada pessoa, cada indivíduo responde de diferentes maneiras a diferentes estímulos. Então, o que de repente para mim, que foi muito importante, foi da agenda, para você pode ser muito importante alguma das outras regras e a agenda fica como secundária para você, percebe? Então por isso que eu estou trazendo 7 dicas para vocês, porque em alguma delas você vai sim achar uma maneira de diminuir a sua procrastinação. A quarta dica é você modular o seu ambiente. Eu já falei aqui em bastantes vídeos sobre modulação de ambiente, mas essa parte para a procrastinação é uma parte de modulação de ambiente bem específica. No seu ambiente físico, a sua mentalidade, ela corresponde à sua fisicalidade. Então a maneira que você se postura, a maneira que está ao seu redor, ela impacta na sua mente. Então, se seu escritório, se sua mesa de trabalho, se sua mesa de estudos está num ambiente caótico, é isso que vai passar para a sua mente. É isso que sua mente vai interpretar, que você está em um lugar caótico e logo ela vai começar a ter pensamentos e ações caóticas. Então, muita gente negligencia isso, mas cuida do seu redor, cuida do seu ambiente. Cara, arruma a sua mesa, deixa separado as coisas. Poxa, eu vou fazer essas tarefas aqui, então separa, ó. Deixa as folhas aqui em cima da mesa. Pô, vou fazer a anotação, deixa o caderno, caneta, marca-texto aqui. Vou ter que fazer a leitura daqui a pouco? Pega o livro, já deixa do lado, arruma, separa, tira o lixo que você não vai usar, tira as coisas que vão acabar te atrapalhando. Porque assim você consegue modular o seu ambiente para realizar a tarefa da melhor maneira. Eu já falei isso aqui diversas vezes e vou continuar falando, porque isso é muito importante para você. Por isso, module o seu ambiente físico, ajeite, planeje e arrume o seu ambiente da melhor maneira possível. A quinta dica é você modular o seu ambiente digital. Assim como o ambiente físico, o ambiente digital também é um ótimo ajudante seu, mas se usado da pior maneira, ele vai ser o seu maior adversário. Então, preste muita atenção, considerando ainda mais atualmente que acaba que todos nós ficamos muito tempo nas redes sociais, muito tempo no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, e a gente não percebe que todo esse ambiente digital molda a gente e acaba por nos influenciar em determinadas tarefas. Você possivelmente deve ter começado alguma tarefa, algum hábito, algum comportamento baseado em algo digital que você viu, alguma influência que você acompanha. Então você tem que ter essa preocupação de quem que você segue, quais são os tipos de conteúdo que você consome diariamente, que influência que você está recebendo do seu ambiente digital. As pessoas que você segue, quais tipos de comportamento que elas têm e que você percebe que você está sendo influenciado por esses comportamentos. Faça essas reflexões, são muito importantes para você entender o que está te levando a procrastinar, em quais tarefas que você não está conseguindo realizar.
Da mesma maneira, você usar isso de forma positiva pode te ajudar muito. A sexta regra que eu tenho para vocês foi extraída do livro Hábitos Atômicos. Você provavelmente, se você me acompanha aqui no canal, você já ouviu falar desse livro, você provavelmente, se você assistiu o vídeo sobre o livro Hábitos Atômicos, se não assistiu, acessa o card que eu vou deixar aqui em cima e assiste esse vídeo, porque essa regra é muito importante, foi um dos principais ensinamentos que eu tive com Hábitos Atômicos, que foi um livro que me transformou a partir do momento que eu fiz a leitura dele. Que você tem que transformar um hábito que você quer começar a ter ele na sua rotina, você tem que deixar ele sendo realizável em até 60 segundos. Ou seja, você tem 1 minuto para realizar esse hábito. Então, o que muitas vezes ir para a academia é um hábito meio grande, né? Você for parar para pensar, poxa, tem bastante coisa envolvida nisso. Onde que é a minha academia? Será que eu tenho que pegar um carro até lá? Será que eu tenho que ir de ônibus, a pé? Qual roupa que eu vou? Então, você tem que transformar esse hábito sendo realizável em 1 minuto. Por quê? Porque torna menos propenso à procrastinação, porque às vezes você acaba colocando muita barreira no início, sabe? E depois que você começa, você percebe que não era isso tudo, que não era um monstro de 7 cabeças. Então, ir para academia para você pode estar sendo um trabalho gigante. Transforma esse hábito em 1 minuto. Coloca a roupa, coloca o tênis de academia, coloca a roupa e começa a aquecer ali na garagem, no quintal, antes de sair. Transformou, você percebe que a barreira menor entre você estar deitado no sofá falando tenho que ir para academia é diferente de você estar com o tênis de corrida, você estar com a roupa de corrida, academia, qualquer que seja, exercício físico, você está ali com a roupa de realizar o exercício físico, você está ali com o tênis de realizar o exercício e você está ali preparando para aquecer. Qual a probabilidade em cada uma das situações de você realmente ir para a academia? Você deitado no sofá ou você já pronto para ir? Então, transforme todos esses hábitos. Um dos hábitos que eu gosto de mais usar a regra dos 60 segundos é a leitura. Porque muita gente tem problema de começar a ler. Então, nossa, eu tenho que ler essas 10 páginas de hoje, nossa, eu tenho que ler esse livro, eu tenho que ler isso, eu tenho que ler aquilo. Cara, a regra dos 60 segundos. Pega o livro, abre, lê uma página. Lê uma página. Porque você vai ver, você começou, você lê uma página, muitas vezes a página ela não acaba no ponto final. Ela continua na outra página e você, poxa, eu não vou terminar no meio da palavra, né? Eu vou terminar aqui o outro parágrafo. Só aí você vira a página, termina o parágrafo, só que você ficou sem contexto. Aí você, ixi, vou ter que ler até o final da página. Quando pensa que não, você conseguiu ler o capítulo inteiro e você realizou aquele hábito que pra você era um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, eu tenho que ler aquele livro hoje. Percebeu? Você transformou aquilo ali em um pequeno hábito. Um hábito pequeno, que você foi fazendo uma agregação de ganhos marginais, que também é um termo que o autor explica no Hábitos Atômicos. Que é você saber, você planejar, você entender o que te leva a procrastinar. Cara, pega um bloco de notas ou a sua conversa com você mesmo no WhatsApp, algum lugar que você consegue escrever. Quando você procrastina em algo, anota. Poxa, tinha que, eu usar um exemplo, poxa, tinha que fazer a gravação desse vídeo aqui, tinha que editar esse Reels e tô aqui deitado no sofá. Então você anota, meu, o que eu tô fazendo agora, o que era para eu estar fazendo, o que me impediu de fazer aquilo, quais foram os sentimentos que você tá naquilo, porque a partir do momento que você entende o macroambiente, o microambiente que te levam a procrastinar, você começa a ter uma noção maior. E a partir do momento que você tem uma noção maior, você consegue entender e modular isso. Então, cara, eu percebo que eu procrastino quando eu tô no sofá. No maior dos momentos que eu tô procrastinando, que era por estar realizando determinada tarefa, eu estou no sofá e por isso eu não realizo ela. Então, a partir disso, você começou a entender tudo. Poxa, então se eu fico no sofá, depois de alguma outra tarefa, terminei o almoço, fui pro sofá, terminei a janta, fui pro sofá, e lá eu procrastino, então eu tenho que me policiar antes daquilo, para você anteceder aquele momento de procrastinação. Então, se depois que eu termino de almoçar, eu venho pro sofá e não venho realizar a tarefa que eu tinha que fazer aqui, então ao invés de terminar de almoçar e ir pro sofá, eu vou fazer alguma outra coisa que não seja ir pro sofá, porque eu sei que lá eu tenho maior probabilidade de procrastinar. Lá eu me sinto com mais preguiça, eu me sinto com maior indisposição para fazer um hábito. Então, percebe? Você vai começando a impedir aquilo. Você analisou aqui, se você ficar só pensando nisso, você não consegue. Quando você olha para isso e você abre a sua visão, você
abre, diminui o zoom, deixa a tela mais ampla, você consegue perceber outras coisas que te levaram a procrastinar. E a partir desse momento você consegue expandir ainda mais e mudar lá no começo. Muitas vezes, algo que você jamais imaginaria. Que, quando eu procrastino para me alimentar bem, quando eu chego no sofá quando eu chego em casa e não tem comida pronta. Eu chego em casa e não tem comida pronta, eu vou pedir um iFood, eu vou pedir uma pizza, eu vou pedir esfirra. Então percebe, você achava que era só algo, não, quero comer alguma coisa ali, não tá... você não tinha algo saudável para você comer. Então, de repente, você pegar um tempo do seu domingo, você pegar um tempo do seu sábado, do começo da segunda-feira e preparar as marmitas da semana vai te tornar menos propenso a você querer pedir uma pizza, uma esfirra numa quinta-feira à noite, porque você chegou do trabalho e não tinha a comida pronta ali. Percebe? Você vai começando a analisar o macro contexto daquilo e vai te tornando muito menos propenso a você procrastinar em determinadas tarefas. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue no Instagram, @opatrickcaio. Eu posto diariamente os insights das minhas leituras, dicas de livros, meu treino, minha rotina, minhas corridas. E se você quer acompanhar mais conteúdos como esse de desenvolvimento pessoal, todo domingo à noite eu estarei aqui com vocês.